Ao longo da Segunda Guerra Mundial, assim como em outros conflitos em que os invasores vão perdendo progressivamente o território ocupado, ocorreram diversas batalhas de conquista e liberação em diversas cidades e regiões. Podemos citar como exemplo o caso de Paris, onde se evitou sua destruição não uma, mas duas vezes, tanto em 1940 quanto em 1944. A diferença do que aconteceu na capital francesa, neste vídeo veremos o caso de Kharkov, cidade que foi palco de 4 batalhas entre os anos de 1941 e 1943. Localizada no noroeste da Ucrânia, a aproximadamente 400 km de Kiev, Kharkov foi capital desta ex-república soviética até o ano de 1934, e se desde 1654, ano de sua fundação, já era uma cidade de grande relevância na região, em 1939 havia se tornado um centro industrial de demasiada importância para aquilo que foi o posterior esforço de guerra soviético, já que a fábrica de tanques de Kharkov produzia os tanques ligeiros da série BT, também conhecidos como os tanques de cavalaria, além de produzir os famosos T-34. Somadas a essa importante fábrica de tanques, estavam as fábricas de munições e morteiros. Dessa forma, esta cidade, que então contava com mais de 800 mil habitantes, era um ponto-chave na região. Hitler comentou o seguinte sobre a relevância da zona: é a segunda em importância ao sul da Rússia, particularmente na bacia do Donetsk e na região de Kharkov. Ali está a base inteira da economia russa. Se a área for tomada, haverá um inevitável colapso da economia soviética. Nesse vídeo, veremos as 4 batalhas pelas quais a cidade de Kharkov passou entre os anos de 1941 e 1943, como ocorreu cada uma delas e como a região foi afetada por esses combates. Antes de começar o vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha deu início à Operação Barbarossa e rapidamente conseguiu varrer as tropas defensivas soviéticas uma a uma, fazendo uso da combinação de força e estratégia de guerra rápida, a Blitzkrieg. Ao sul da União Soviética, Kiev caiu em 26 de setembro. Seus defensores se deslocaram e reorganizaram em Kharkov, juntos ao 28º e 38º Exércitos, compostos majoritariamente por infantaria, devido ao fato de o grosso das tropas soviéticas estarem reservadas para a proteção da capital Moscou. O restante das tropas que estavam em Kiev foi cercado e destruído. Depois de receber reforços, o 6º Exército Alemão iniciou, em 17 de outubro, a operação que o levaria a tomar a cidade de Kharkov. Apesar do péssimo estado das estradas e pontes e do início do inverno, os alemães alcançaram a cidade no dia 20 do mesmo mês, o que foi o início da primeira batalha pela região. A defesa da cidade se caracterizou por ser pouco duradoura ou não intensa. De fato, o objetivo do exército soviético era mantê-la o tempo suficiente para desmontar e evacuar as fábricas de tanques e canhões para o leste dos Montes Urais. A falta de munições e reforços fez qualquer esperança soviética cair por terra. Em 24 de outubro, os alemães já tinham Kharkov em suas mãos. O exército russo, após desmantelar com absoluto êxito as 70 fábricas de guerra da cidade, bateu em retirada, deixando para trás mais de 100 mil baixas e grande quantidade de equipamento. Nessa retirada, foram perdidos mais de 212 tanques e 700 canhões. Embora a captura da cidade tenha sido atrasada até o dia 23, a evacuação das fábricas já havia sido finalizada no dia 20, ao tempo em que os alemães tentavam penetrar a linha defensiva externa da cidade, o que foi possível devido à chegada de artilharia, que havia enfrentado um caminho difícil desde Kiev, em virtude do lamaçal nas estradas. O barro e as praticamente inexistentes estradas da União Soviética foram fatores decisivos para realizar as tão necessárias operações de evacuação no coração industrial do Sudeste Soviético, mesmo que a conquista desta cidade também representasse a conquista da Ucrânia. Com a ocupação alemã, começou o terror e o sofrimento para Kharkov. Milhares de civis trataram de fugir desesperadamente da cidade. Dos mais de 800 mil habitantes anteriores à guerra, apenas 200 mil lá permaneceram, os quais foram submetidos ao constante arbítrio das tropas alemãs, que tinham ordens para executar qualquer pessoa identificada como comunista. Foi também durante esta ocupação que os alemães perseguiram e executaram em torno de 20 mil judeus que habitavam essa região, o que se somou à perseguição da população em geral e à falta de alimentos. Tudo isso fez com que a tomada do país pelos alemães significasse um aumento da fome e da miséria para aqueles que não puderam ou não quiseram deixar a cidade junto à evacuação do Exército Vermelho. Em apenas 7 meses, os alemães haviam convertido uma cidade industrial cheia de monumentos e arte em um autêntico cemitério,
fruto da inanição infligida aos miseráveis que decidiram permanecer, mas cuja sorte começaria a mudar em 1942, ano em que a guerra na frente oriental aos poucos virou-se contra a Alemanha. Em princípios de maio deste ano, os soviéticos estavam novamente às portas de Kharkov. No total, 640 mil soldados soviéticos, divididos em 4 exércitos, se preparavam para atacar aquela zona com o apoio de alguns corpos de tanques e também de sua força aérea. Entretanto, havia 2 problemas. O primeiro era que, embora tivesse uma enorme força que facilmente superava em mais de 2 vezes a quantidade de defensores alemães, seus soldados ainda não tinham tanta experiência em combate, algo que, embora fosse sabido pelo Marechal Semyon Timoshenko, encarregado das forças da zona, as pressões vindas de Moscou faziam com que o avanço continuasse, o que resultou na tentativa soviética de tomar a iniciativa na guerra. O outro grande problema era que os alemães já esperavam por esse ataque na região de Kharkov, em virtude do que o 6º Exército, comandado por Friedrich Paulus, estava pronto para encarar a gigantesca força soviética. O ataque do Exército Vermelho começou na madrugada de 12 de maio de 1942, com um ataque de artilharia que se prolongou durante 1 hora e foi seguido por um bombardeio aéreo, que, à diferença do ocorrido no primeiro confronto, demorou um tempo bem maior e foi bem mais cruel. Os soviéticos lançaram uma ofensiva de pinças, atacando principalmente ao norte e ao sul da cidade. Essa tentativa, no entanto, foi dificultada pelas forças Panzer e pelos reforços aéreos provenientes da Península da Crimeia. As forças alemãs em Kharkov foram uma autêntica dor de cabeça, pois os soviéticos não contavam com armamento pesado para lhes fazer frente. Em virtude de tudo isso, após 5 dias seguidos tentando romper as defesas alemãs, o 1º Exército Panzer tomou iniciativa no combate no dia 17, aproximando-se perigosamente pela retaguarda soviética, cujo marechal temia um cerco às suas tropas, em virtude do que pediu permissão para retirá-las, que foi negado por Stalin. No dia 19, as forças alemãs que avançaram pelo sul haviam varrido as tropas soviéticas, fechando no dia seguinte o bolsão que continha os soldados que tentavam liberar Kharkov, em que, pese à aprovação de Stalin para o plano de retirada, o destino dos soldados de Timoshenko estava selado. De fato, os alemães seguiam recebendo reforços pelo sul e os soviéticos, depois de 11 dias tentando romper o cerco, finalmente se renderam. Depois de mais de 2 semanas de combate, os alemães haviam perdido mais de 30 mil homens, enquanto o Exército Vermelho teve mais de 400 mil baixas, entre mortos, feridos e prisioneiros. Além disso, perderam mais de 700 tanques, 3.200 morteiros e milhares de cavalos. Essas perdas, como sabemos, permitiram um avanço alemão neste mesmo ano até a cidade de Stalingrado, onde a batalha se prolongou por 6 meses e permitiu que a cidade de Kharkov respirasse um pouco até a próxima tentativa de libertação pelos soviéticos. Após a derrota alemã em Stalingrado, as forças soviéticas conseguiram que os alemães retrocedessem até a fronteira russo-ucraniana, mas em 12 de fevereiro de 1943, Erich von Manstein tomou o comando do Grupo de Exército Sul, que estava a ponto de colapsar. Quando o 6º Exército Alemão foi cercado em Stalingrado, as tropas soviéticas ficaram com o caminho livre até Rostov, em virtude do que Manstein retirou as tropas que estavam no Cáucaso para fortalecer sua posição na Ucrânia, pois havia uma frente aberta de mais de 150 km por onde o Exército Vermelho poderia passar sem qualquer problema. Parte das operações realizadas para fortalecer sua posição requeria a evacuação de Kharkov, que foi abandonada enquanto os alemães eram perseguidos pelo avanço soviético naquela região. A nomeação de Manstein como comandante do Grupo de Exército Sul foi de significativa importância. De fato, Hitler havia ordenado que 3 divisões SS recém-chegadas a Poltava defendessem Kharkov até o último homem. Esta cidade, embora ainda tivesse importância simbólica, teve sua relevância estratégica eliminada depois da primeira batalha, pois seus cidadãos haviam escapado, suas fábricas sido evacuadas e até esse ponto mais da metade da cidade se encontrava em ruínas. Em virtude disso, contrariando as ordens do Führer, Manstein retrocedeu seus homens até uma linha defensiva montada em Poltava. Com as forças soviéticas agora bem posicionadas, o contra-ataque foi levado a cabo em 19 de fevereiro de 1943, enquanto as forças soviéticas se aproximavam perigosamente ao longo do rio Dnieper. Os Panzers de Manstein atacaram os soviéticos pela retaguarda do grupo mecanizado de Markian Popov, que estava encabeçando a ofensiva soviética naquela região. Em virtude disso, após conseguir estancar o avanço soviético, Manstein enviou novamente seus homens ao norte com a intenção de recapturar Kharkov
desta vez sem a ameaça de colapso de toda a frente sul. Em 11 de março de 1943, os alemães voltaram a pôr os pés na cidade com a chegada da divisão SS Leibstandard, que lutou alguns dos combates mais ferozes na periferia da cidade, enquanto a divisão SS das Reich conseguia avançar pelo oeste. No dia 17 daquele mês, a divisão Grossdeutschland cobriu o norte da cidade, e para evitar um cerco total de suas forças, o 69º Exército Soviético se retirou dali, permitindo aos alemães entrarem na cidade no dia seguinte e nela hastearem a suástica pela última vez. Esta batalha foi parte do que hoje em dia se conhece como Defesa Móvel de Manstein, que conseguiu retirar suas forças até um lugar onde teria vantagem ao contar com a proximidade de suas linhas de abastecimento, estirando-a de seus inimigos e fazendo com que estes ficassem sem combustível e munição, permitindo a 160 mil alemães se imporem a quase o dobro de tropas soviéticas. A reconquista de Kharkov foi uma vitória estratégica que poderia não ter ocorrido se Manstein não tivesse recebido autorização para continuar seu ataque até Kursk, mas que novamente Hitler interveio fazendo esperar a chegada dos novos tanques Panther e Ferdinand, sendo que este último não teria importância estratégica e causaria enormes dores de cabeça devido às suas constantes quebras e dificuldade de movimento. Depois da feroz e rápida batalha por Kharkov, o chanceler alemão premiou suas divisões SS em uma cerimônia. Além disso, a praça principal da cidade teria seu nome mudado para Standartplatz, em comemoração ao bom trabalho que a divisão havia desempenhado em sua reconquista. O contra-ataque alemão levou à destruição de cerca de 52 divisões soviéticas e à reconquista das cidades de Kharkov e Belgorod. Esta vitória, entretanto, acabou sendo efêmera. Em 3 de agosto de 1943, começaria o embate final contra os defensores alemães de Kharkov, que começou mediante um massivo ataque de artilharia que se prolongou durante 3 horas. A frente da Steppe, sob o comando do general Konev, conseguiu abrir uma brecha entre as linhas germânicas situadas entre Belgorod e Tomarovka, em razão do que os soviéticos avançaram 25 km nesta fase. As tropas soviéticas demoraram a eliminar os bolsões de resistência alemães. Enquanto isso, em 5 de agosto, os soviéticos da frente de Voronezh, comandado pelo general Nikolai Vatutin, tomavam Belgorod. Não obstante os êxitos iniciais, a demora soviética em eliminar aqueles bolsões deu tempo aos alemães para pedirem reforços e resistir nessa luta, mesmo quando o avanço soviético já chegava a 50 km. Foi somente em 9 de agosto que a Wehrmacht lançou um contra-ataque, que contava com a 11ª Divisão Panzer e a Divisão Grossdeutschland, com o apoio de 2 divisões Waffen-SS, a 2ª Divisão das Reich e a 3ª Divisão SS Totenkopf. Essas forças lançaram um massivo contra-ataque em 12 de agosto, mas não conseguiram expulsar os soviéticos do 1º Exército de Tanques de Guarda nem do 5º Exército de Tanques, que em superioridade numérica conseguiram resistir ao combate com os alemães e mantiveram um avanço rumo a Kharkov. 2 dias depois, a frente da Steppe chegou a Belgorod e logo se dirigiu também a Kharkov, onde chegou no dia seguinte. A resistência de seus rivais fez com que Konev dividisse suas forças e cercasse a cidade de Kharkov. Os alemães causaram uma grande perda de tanques aos soviéticos, mas não puderam deter o inexorável avanço vermelho. Como as brechas entre as posições da Wehrmacht continuavam abertas, os soviéticos lançaram sobre Kharkov as tropas de reforço da frente da Steppe, sem qualquer resistência alemã. Em 11 de agosto, Kharkov se viu cercada pelas tropas do Exército Vermelho e a linha férrea que abastecia os alemães em Kharkov foi cortada, deixando os homens de Manstein à mercê dos soviéticos. Enquanto isso, as localidades de Bolshaya e Poltava foram recuperadas pelos russos. Em 14 de agosto, os subúrbios de Kharkov foram tomados pelos soviéticos, em que pesam terem sido devidamente fortificados pelos alemães, que previam um possível contra-ataque do Exército Vermelho desde o mês de março. Depois da tomada de Belgorod, a frente de Voronezh partiu em direção a Bolgorod, a noroeste de Kharkov, cercando as forças alemãs que ainda resistiam nesta zona. Em 17 de agosto, os soviéticos tomaram Bolgorod, e quando as tropas do general Vatutin tentaram prosseguir no avanço rumo ao sul no dia seguinte, foram repelidos pelo contra-ataque alemão dirigido pelo general Graf Strachwitz. Dessa forma, as tropas de Vatutin se viram obrigadas a retroceder. Este êxito alemão não foi suficiente para salvar as tropas do 4º Exército Panzer, que se encontravam defendendo Kharkov contra forças soviéticas muito superiores da frente da Steppe, composto pelo 57º Exército, que havia se unido ao 5º Exército de Tanques de Guarda. Em 18 de agosto, as forças da frente da Steppe pressionaram os alemães dentro de Kharkov e ameaçaram com o cerco e aniquilação das forças alemãs presas naquela cidade.
Por essa razão, o Marechal Erich von Manstein solicitou ao Führer autorização para que o 4º Exército Panzer do general Hermann Röth iniciasse uma retirada para evitar o cerco das tropas em Kharkov e sua total destruição. O pedido de Manstein também estava apoiado no fato de que o grupo de apoio do general Graf Strachwitz não podia prestar qualquer apoio a Kharkov por estar comprometido na luta para evitar maiores avanços na frente de Voronezh e de modo algum podia apoiar o 4º Exército Panzer. A escassez de munições impedia os defensores de Kharkov de resistir por muito tempo, e finalmente em 20 de agosto Adolf Hitler aceitou o pedido de Manstein de permitir a retirada do 4º Exército Panzer a fim de evitar um cerco ainda mais desastroso. Na madrugada de 23 de agosto de 1943, os soldados soviéticos se lançaram sobre as tropas alemãs que permaneciam em Kharkov, mesmo que a maioria já tivesse sido evacuada na noite anterior. Ao meio-dia, as tropas de Voronezh e da Frente da Steppe capturaram a cidade conjuntamente. Uma repentina tentativa alemã de reconquistar a cidade foi desmantelada pelo 5º Exército de Tanques de Guarda. Assim, os alemães tiveram que se retirar de maneira definitiva das imediações de Kharkov. A cidade de Kharkov era uma das joias soviéticas no período anterior à guerra, mas ao fim desta quase não lhe restavam habitantes e 70% da cidade estava destruída. Além disso, seu valor estratégico havia acabado depois da evacuação de sua indústria logo após a primeira batalha, restando apenas uma importância simbólica, tendo tanto Hitler quanto Stalin defendido a antiga capital da Ucrânia no que acabou se tornando uma autêntica série de batalhas de ego. Quando os soviéticos lograram tomar Poltava na última batalha por Kharkov, cortaram a comunicação direta com qualquer possível reforço, pois as vias ferroviárias desta cidade haviam sido de suma importância para o esforço de guerra naquela zona. Dessa forma, a verdadeira razão pela qual os alemães foram capazes de lançar constantes contra-ataques foi o uso da infraestrutura importada, pois Kharkov havia se convertido numa cidade fantasma desde sua primeira batalha. Diz aí nos comentários o que você achou do vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo.